Capítulo 478, Avanço do Poder Ocular, 1. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Young Q.C., Bru. Nas montanhas a oeste, sobre o pôr do sol. A luz crepuscular refletia um hipnotizante brilho azul cristalino ao banhar uma arrepiante colina de gelo. Nesta colina de gelo realistas esculturas humanoides de gelos, que permaneceram imóveis. Essa situação durou 1 hora inteira. Sou. De repente, da direção dos 13 países da área da nuvem, mais de 1 dúzia de sons de Vold surgiu. Velho Su, veja. Do meio da multidão, um jovem de vestes de brocado apontou para a colina de gelo e gritou. Ao seu lado estava uma bela jovem de vestes azuis. Ela tinha uma aura elegante e calma. Irmãos Ao está no meio da camada de gelo. A expressão da jovem de vestes azuis mudou drasticamente. Ginher, não se aproxime muito. O velho Su parou e acenou para o grupo. Uma frieza de gelar o sangue era emitida da colina de gelo e, dentro do raio de 1 quilômetro, arrepiantes rajadas de ventos surgiam como facas afiadas. Existências sob o reino espiritual verdadeiro não poderiam nem se aproximar da colina de gelo, ou então, apenas os ventos frios sozinhos seriam o suficiente para matá-los. Mestre, por que o irmão Zhao está congelado com essas pessoas? E quem são eles? A princesa Jin relutantemente conseguiu se acalmar, e seus belos olhos não se afastou um segundo sequer do jovem de cabelos azuis sob a camada de gelo. O velho Su inspecionou a área por um tempo e sua expressão tornou cada vez mais séria, com um toque de horror preenchendo seus olhos. Todos da Aliança Matador de Dragões presentes prenderam a respiração, parecendo compreender a cena incomum à frente deles. Um bom tempo depois. O velho Su respirou fundo e ficou cheio de admiração e respeito, então falou, Zhao Feng, eu nunca imaginei que você chegasse a tal nível e congelasse 3 grandes especialistas da seita demoníaca Lua Escarlate, incluindo o líder da divisão Lua Escarlate. Líder da divisão Lua Escarlate. Seita demoníaca Lua Escarlate. Todos revelaram olhares de medo. Eles nunca teriam imaginado que os 3 presos no gelo com Zhao Feng tivessem tal origem. Irmão Zhao lutou bravamente contra esses 3 gigantes e finalmente os congelou, mas ele também se congelou. A princesa Jin estava surpresa e cheia de preocupação, olhando profundamente para o jovem de cabelos azuis. Líder da divisão Lua Escarlate. Pessoas deste nível estão basicamente limitados a lendas de especialistas de nível continental. Há centenas de anos atrás, a seita demoníaca Lua Escarlate com seus 12 templos e 108 divisões varreu o continente e alcançou uma glória sem precedentes. Em seu auge, a força de uma de suas divisões poderia destruir facilmente vários países fortes. Da cena na frente deles, foi uma poderosa batalha entre um gênio incomparável do continente contra um lendário líder de divisão da seita demoníaca Lua Escarlate. Tudo isso soava como algo inimaginável para os membros da Aliança Matador de Dragões. Todos ficaram chocados e animados. Todos recuem. Não se aproximem menos de 5 quilômetros da área congelada. O velho Su emitiu a ordem. Não foi difícil para ele sentir a aura da vida dentro da área congelada, especialmente de Zhao Feng. A princesa Jin e companhia recuaram sem hesitação. Eles sabiam que uma batalha do nível de um líder de divisão da seita demoníaca Lua Escarlate não era algo em que poderiam ser úteis. A única pessoa que tinha a capacidade de intervir era o velho Su. No entanto, o velho Su apenas olhou para os 4 sob o gelo e não ousou fazer movimentos precipitados. Zhao Feng deve ter pago um alto preço ao criar essa área congelada, e foi bem sucedido. Se eu fizer algo imprudentemente. A expressão do velho Su mudou para cautela. Neste momento, os outros 3 ainda resistiam. Em particular, o líder da divisão Lua Escarlate, que apesar de estar congelado, ainda havia fortes flutuações de força verdadeira dentro de seu corpo.
Enquanto dos outros dois, o protetor Shijiang parecia ter desmaiado, enquanto o Lorde do Palácio e o Long, que possuía uma linhagem anormalmente tirânica, ainda mantinha uma certa resistência. Se fosse apenas o líder de divisão, eu já teria terminado. Mas com a inclusão do Lorde do Palácio e o Long e do protetor Shijiang, a dificuldade dobrou, especialmente por Yu Long. Zhao Feng, que estava no centro da área congelada, murmurou para si mesmo. Entre estes três gigantes congelados, a linhagem sanguínea do Lorde do Palácio e o Long era extremamente forte, enfraquecendo o poder de linhagem frio de Zhao Feng. Zhao Feng, você precisa de ajuda? O velho Su perguntou através da transmissão de voz. Só então Zhao Feng percebeu que o velho e a companhia haviam chegado. Ele estava tão focado em manter os outros três congelados que basicamente se isolou do mundo exterior. Sendo assim, a chegada do velho Su e outros fez Zhao Feng ter novos planos. Antes dele lutar contra esses três, ele sempre manteve cartas na manga, caso seu poder de linhagem ocular e Yuan que se esgotassem completamente. Mas agora, com a ajuda de um Lorde verdadeiro, ele poderia agir com mais liberdade. Velho Su, você fica enquanto os outros recuam por uns 50 quilômetros. A voz de Zhao Feng soou na cabeça do velho Su. Ok. Sem hesitar, o velho Su imediatamente ordenou que os membros da Aliança Matador de Dragões se afastassem por várias dezenas de quilômetros. Ele também recuou, por uma faixa de 5 quilômetros, matando remanescentes da seita demoníaca Lua Escarlate que tentavam fugir. Zhao Feng, vamos ver quanto tempo você consegue manter seu poder de linhagem. Eu já estou no reino espiritual verdadeiro por mais de 100 anos e minha fonte espiritual verdadeiro é mais de 2 vezes maior que a sua. Você definitivamente irá perder se você for lutar uma batalha prolongada. Embora o líder de divisão não pudesse falar por estar totalmente congelado, ele podia interagir através do seu sentido espiritual. A expressão de Zhao Feng não mudou. A diferença entre os dois em termos de fonte espiritual verdadeiro era de fato grande. Do gelo à água. A aura da linhagem de Zhao Feng e até mesmo seu olho esquerdo repentinamente mudaram. A aura fria de repente começou a esquentar, se tornando mais úmida. Até mesmo as camadas de gelo ao redor começaram a derreter rapidamente. O gelo está derretendo. A alegria atravessou os rostos do líder de divisão Batie e do Lorde do Palácio e o Long. O que mais o surpreendeu foi que, tudo isso foi feito pelo próprio Zhao Feng. Espada Água da Lua. Zhao Feng circulou seu poder de linhagem restante e, flutuações de ondas azuis de água, se juntaram formando uma espada feita de água. Vá! Os olhos de Zhao Feng se afiaram enquanto ele enviou sua espada. A espada da água passou suavemente pelo gelo derretido. Shu! A espada então atingiu o líder de divisão. Arg! O corpo do líder de divisão ainda estava rígido, e estava prestes a se libertar do poder frio, quando a espada de água o esfaqueou. Corpo demoníaco sedento de sangue. Os olhos do líder da divisão Lua Escarlate ficaram vermelhos quando seu ki espiritual verdadeiro começou a ferver, enquanto chamas escuras cor de sangue irromperam dele. Além disso, uma tatuagem demoníaca de cor preta surgiu em sua pele, fortalecendo seu corpo e aura. Quebre. Agitando os braços, um surto de uma poderosa aura surgiu e, as camadas de água e gelo ao redor do dele se desintegraram instantaneamente. Da água ao gelo. Zhao Feng circulou sua última porção de poder de linhagem, e a espada de água no corpo do líder de divisão, se transformou em gelo. Shu! A espada de água que se transformou em gelo, era rígida e afiada, e perfurou o peito do líder de divisão. Arg! O líder de divisão Evil então usou uma técnica secreta para derreter a espada de gelo em seu corpo. Mas desta forma, os danos em seu corpo foram ampliados em várias vezes, quase extinguindo sua vitalidade, ou colocando com um pé na cova.
A menos que tivesse algo como a erva renovação da vida, elixir da vida ou algo similar, mesmo que fosse um soberano do reino núcleo da origem, ele ainda morreria. Que eu sou? O líder da subdivisão se transformou em um feixe de luz escarlate e disparou para o céu. Corre! Em seguida, foi a vez do Lorde do Palácio e Oolong a usar uma técnica secreta para fugir para a floresta nuvem do céu. Me salvem! O protetor Xi Jiang acabara de recuperar a consciência e seu corpo ainda estava frio, não conseguindo recuperar sua capacidade de movimentação, e se esforçou ao máximo estimular seu Qi espiritual verdadeiro. Lâmina de vento e relâmpago. Zhao Feng acenou a mão e enviou uma lâmina de vento e relâmpago, cortando o protetor Xi Jiang em dois. Depois disso, seus olhos se fixaram nos dois que estavam fugindo. A lesão do líder de divisão líder é crítica e ele provavelmente irá morrer. O Lorde de Palácio e Oolong ainda tem 70% de sua força total. A intenção assassina brilhou nos olhos de Zhao Feng. Neste momento, o líder de divisão e o Lorde do Palácio e Oolong estavam fugindo em direções diferentes. Eu não posso deixar que qualquer um deles escape. Zhao Feng estava totalmente decidido. Embora soubesse que o líder da divisão Lua Escarlate já não mais tinha chances de vida, Zhao Feng ainda decidiu matá-lo primeiro, já que o Lorde do Palácio e Oolong ainda possuía sua marca do óleo de Deus. Asas de vento e relâmpago. Zhao Feng respirou fundo e circulou seu Qi espiritual verdadeiro de uma maneira estranha. Veng! O céu e a terra se encheu de numerosos estrondos de ventos e relâmpagos. Ventos e relâmpagos começaram a se condensar nas costas de Zhao Feng, vagamente tomando forma de um par de asas de uma brilhante cor azul. Asas de vento e relâmpago. Esta é a famosa técnica secreta que deu ao grande imperador Feng Lei o título de o imperador mais rápido do mundo. Eu só compreendi a superfície, mas é o suficiente para aumentar minha velocidade em mais da metade. Ventos e relâmpagos estralavam atrás de Zhao Feng, criando uma espécie de ressonância com o Yuan-Qi dos céus e da terra do vento e trovão no ar. Que tipo de técnica secreta é essa que usa o poder do vento e relâmpago, comunicando com o céu e terra e formando um par de asas de vento e relâmpago? A expressão do velho Su mudou drasticamente. A dezenas de quilômetros de distância, a princesa Jin e os outros membros da Aliança Matador de Dragões puderam sentir a aura aterrorizante vinda das asas de vento e relâmpago. Ninguém duvidou que a velocidade e a agilidade de Zhao Feng aumentariam drasticamente ao usar as asas. Ele definitivamente seria um horrível pesadelo para os remanescentes da Lua Escarlate. No entanto, depois de algumas respirações, o jovem de cabelos azuis ficou no ar, flutuando, imóvel. Veng! O par de asas formado por ventos e relâmpagos começou a desvanecer-se. O que está acontecendo? Velho Su, Princesa Jin, bem como os demais ficaram confusos. Vocês são muito sortudos. O poder do vento e relâmpago em Zhao Feng e um traço de fadiga apareceu em seu rosto. A razão pela qual as asas de vento e relâmpago se dissipou não foi só pela falta de compreensão, mas também por outra razão. Dimensão do olho esquerdo. O lago de águas calmas, de 10 anos de largura começou a ondular violentamente. Veng! O fluxo de água do poder ocular no lago azul escuro começou a subir como se estivesse fervendo, fluindo cada vez mais alto e até mesmo transbordar. Diversas ondas surgiram nas águas do lago que constantemente se expandia e se espalhava. Rompendo o limite de 10 zangs, entrará em um novo nível. Zhao Feng murmurou para si mesmo e, sob intenso cansaço, caiu no chão. Zhao Feng então acenou para que o velho Su e companhia se aproximassem. Entendido. O velho Su acenou com a cabeça, então a princesa Jin rapidamente se aproximou e apoiou Zhao Feng. A respeito disso, os outros estavam acostumados. Zhao Feng sorriu, não suportando mais o intenso cansaço, caiu adormecido no caloroso abraço da princesa Jin. A Aliança Dragão de Ferro fugiu com o rabo entre as pernas.
É hora de retornar ao clã Lua Quebrada. O velho Su olhou para as direções em que o líder de divisão e o Lorde do Palácio e o Long fugiram, levando seus homens a recuarem. Ao mesmo tempo, dentro da dimensão do olho esquerdo. Gugu. O fluxo de água do poder ocular do lago continuou a transbordar e começou a se expandir, tomando realmente a forma a um lago.